Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo no que dá para chamar de projeto arquitetônico do sistema de saúde pública do Brasil. A ideia é destrinchar a base legal de tudo isso, a famosa Lei 8.080, lá de 1990. É super importante entender como um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo inteiro foi desenhado no papel, tijolo por tijolo, bem antes de ganhar vida nos hospitais. Vamos entender exatamente como essa fundação foi erguida. E o roteiro para entender essa planta gigante é bem direto. A gente começa falando da saúde como um direito, passa pelos princípios e quem faz exatamente o quê, dá uma olhada nos subsistemas de inclusão, na vizinhança com o setor privado e fecha entendendo o combustível disso tudo, o financiamento. Então, começando com o ponto 1, a saúde como direito, que é a verdadeira fundação de todo o sistema. Para entender onde esse sistema se apoia, a gente precisa olhar para a filosofia da lei. Olha o peso dessa frase do artigo 2º. Ela crava que prover as condições para a saúde é um dever inegociável do Estado. Ou seja, não é uma sugestão bacana, não é uma meta para tentar alcançar um dia. É uma obrigação legal. O Estado precisa entregar o que for indispensável para o exercício desse direito fundamental. Agora, o que é fascinante é como o artigo 3º define isso na prática. Saúde, pro texto da lei, não é só não estar doente. É, na verdade, o resultado direto de onde a pessoa mora, se tem saneamento básico, da alimentação, do trabalho e da renda. Até transporte e lazer entram na conta. O que isso significa? Que o dever do Estado, por lei, extrapola e muito os muros de um hospital. Ter uma população saudável depende de uma engrenagem econômica e social totalmente integrada. Vamos avançar para o ponto 2. Os princípios do sistema, os pilares centrais que seguram a estrutura em pé. Esses 3 conceitos do artigo 7º são os pilares mestres de como o cuidado tem que ser entregue. É simples e direto. Universalidade significa que todo mundo entra, o acesso é de todos. Integralidade garante que a pessoa não vai ser tratada só pela metade. O sistema junta a prevenção básica lá do posto até o tratamento mais complexo. E a igualdade assegura uma assistência sem preconceito, onde, pelo menos no papel, não existe área VIP ou privilégio para absolutamente ninguém. E para colocar esses pilares para rodar no mundo real, o sistema precisa estar em todos os lugares. Muito além da consulta médica tradicional, a lei exige que o sistema haja em várias frentes cruciais. É por isso que existe fiscalização da água e dos alimentos pela vigilância sanitária, existe o rastreio de surtos antes de virarem uma crise, o cuidado com a saúde de quem trabalha, além da entrega de remédios. É uma proteção ampla. Chegando no ponto 3, quem faz o quê? Vamos dar uma olhada na hierarquia da coisa. Bom, o projeto divide muito bem as responsabilidades. É uma lógica bem amarrada de direção, coordenação e execução. Em nível federal, a União pensa na macroestratégia, cuida das fronteiras e do planejamento geral. Os estados ficam no meio de campo, coordenando laboratórios regionais e dando suporte. Já os municípios, esses são os executores na linha de frente. Eles é que colocam a mão na massa, gerenciando as clínicas locais no dia a dia. Tudo isso sem sobrepor uma função à outra. O que nos leva à parte 4, subsistemas e inclusão, as alas mais especializadas do projeto. Com o tempo, a lei foi ganhando pulsadinhos legais extremamente importantes para proteger populações vulneráveis. O subsistema indígena, por exemplo, garante um atendimento que respeita 100% a cultura desses povos. O atendimento domiciliar leva o médico até a casa de quem precisa. Também temos conquistas fortíssimas para as mulheres. É um direito irrenunciável ter um acompanhante em procedimentos e durante o parto. E olha, a lei ainda prevê atendimento especializado para vítimas de violência doméstica, incluindo cirurgias plásticas reparadoras. É uma baita rede de segurança. E no meio desse maquinário todo, tem um número que vale a pena destacar: 180. São 180 dias, o prazo máximo que o governo tem para decidir se um remédio novo ou uma nova tecnologia de ponta vai entrar, ser alterada ou sair do sistema. Isso foi colocado lá para dar um ritmo, uma previsibilidade para a chegada de inovações e tratamentos modernos nos postos e hospitais. Ponto 5. O setor privado. Qual é a relação do sistema público com os vizinhos privados? A regra é clara. A iniciativa privada tem total liberdade para atuar. Mas o provedor principal, o astro principal dessa história, é o setor público. Acontece que quando falta fôlego e o sistema público não dá conta de atender todo mundo em uma região, ele pode sim contratar hospitais e clínicas privados de forma complementar. Só que tem um detalhe: a lei manda dar preferência absoluta para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos na hora de fechar esses contratos. E tem mais um reflexo bacana de como o sistema tenta se atualizar. Recentemente, entraram regras firmes sobre a telesaúde.
O profissional de saúde ganha autonomia para usar a tecnologia, claro, mas o escudo de proteção do paciente é gigantesco. O consentimento tem que ser explícito, o sigilo dos dados é rigorosíssimo e o principal, ninguém é obrigado a fazer consulta por tela. O direito de exigir uma consulta presencial continua sendo sagrado a qualquer momento. E chegamos na reta final, a seção 6, o financiamento, ou seja, o combustível para isso tudo não parar. Porque, cá entre nós, uma estrutura monumental que fiscaliza fronteiras e, ao mesmo tempo, faz transplantes complexos consome muito recurso. E de onde vem o dinheiro? Vem de todos os lados. A lei amarra o financiamento combinando o orçamento da Seguridade Social com fatias dos caixas federal, estadual e municipal. Tudo isso é despejado em fundos de saúde específicos. É uma verdadeira vaquinha institucional constante para garantir que a operação não trave. Mas dinheiro público atrai muita atenção, certo? Então a legislação colocou travas de segurança pesadas. O dinheiro desses fundos é fiscalizado de perto pelos conselhos de saúde. E se alguém inventar de usar verba da saúde para tapar buraco em outra área? A lei diz com todas as letras: o desvio de função desse recurso vira crime federal. É uma tolerância zero para garantir que o combustível vai exatamente para onde tem que ir. Para a gente encerrar essa imersão de hoje, vale a pena voltar àquele espírito do artigo 3º. Se os níveis de saúde refletem diretamente a nossa organização social e econômica, o que será que a execução diária dessa planta imensa, desenhada lá em 1990, diz sobre a nossa sociedade hoje? Fica aí essa provocação sobre como o que está escrito no papel esbarra nas realidades da rua. Essa foi a nossa análise sobre os alicerces do sistema. Espero que tenha ajudado a clarear a base de tudo isso.